graça e paz em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, papel e caneta. Eu sei que teu coração já estava aí na expectativa, esperando aquilo que o céu tem para te entregar. A melhor hora, a hora da gente aprender a palavra e sermos edificados por ela. Como é que está teu coração queimando? Você que já está aí na expectativa para receber a palavra, eu peço para você já ir compartilhando essa live, porque Deus vai falar muito com a gente hoje aqui, muito. Então, compartilha com alguém que você ama, compartilha com um amigo, compartilha com um colega, manda para alguém que está próximo de você, alguém que está online agora. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, aqui do lado aqui tem um aviãozinho, ó, tá vendo esse aviãozinho aqui? Clica nesse aviãozinho, manda para geral, manda para o maior número de pessoas possíveis, porque a palavra de hoje, ela vai impactar o nosso coração. Vamos lá? Sem perder tempo. O texto de hoje é Juízes. Juízes, capítulo 14. Livro dos Juízes, capítulo de número 14, que vai falar sobre o casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: e vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me a esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão, um filho de leão, bramando, lhe saiu ao teu encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, agradável aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou nas suas mãos e foi-se andando, comendo dele. Foi-se seu pai e sua mãe, deu-lhes dele, e comeram, porém não lhe deu a saber quem tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. Sucedeu que, como vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Ok? Eu acabei de ler aqui Juízes, capítulo 14, que vai falar a respeito do casamento de Sansão. Bom, os juízes, eles eram homens extremamente fortes, principalmente na área militar, porque faziam parte de um período que serviria para a conquista das terras que Deus havia prometido. Você vai ver que a maioria dos juízes, eles eram homens que entendiam de guerra. Eu posso citar aqui Eude, que lutava muito bem com a sua mão esquerda, Jefité, que apesar de ser desprezado em Gileade, era um excelente combatente, Otiniel, que apesar da idade era um ótimo soldado,
E assim tantos outros homens que lutavam, tinham força dentro da batalha. Os juízes, eles vieram para assumir um tempo de conquista. Deus havia feito uma promessa a Moisés. Moisés não foi digno de entrar na terra prometida. Deus parou Moisés e mandou nomear sucessor. Josué tomou o lugar de Moisés. Josué então vai conquistar as terras, começa com o início de Jericó. E quando entra em Jericó, as cidades que Deus havia prometido, elas estavam cercadas por inimigos, cananeus, filisteus. Israel teve a necessidade de expulsar esses inimigos para que pudessem viver na terra que Deus havia prometido. Capítulo 14 de Juízes vai falar sobre um processo de escravidão que Israel está vivendo mais de 40 anos na mão dos filisteus. Sansão vai nascer de um milagre. É importante você entender o nascimento dele, porque a mãe de Sansão é estéril. Deus fala com ela, como também o pai de Sansão, que ela iria gerar, e é que esse menino seria consagrado ao Senhor. Ele não tomaria bebida forte, ele não tocaria em carne morta, ele seria um nazireu de Deus, ele não rasparia a sua cabeça. É engraçado que quando a gente lê sobre a história de Sansão, a gente acha que ele foi o único homem que não poderia cortar o cabelo, porque a força estava no cabelo e tal. Mas na verdade não é, ele não foi o único homem. Sansão, ele é um nazireu. O nazireu é alguém que é consagrado a Deus desde o seu nascimento. Eu posso citar alguns homens conhecidos que foram nazireus: Samuel, João Batista. Eram homens separados especificamente por um propósito. Ok? Então, por Sansão ser nazireu de Deus, havia uma série de regras que ele não poderia quebrar. Vamos lá: não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em carne morta, não poderia tomar bebida forte. Era um homem que deveria viver esses princípios de santidade, porque a sua pureza vinha desde o ventre da sua mãe. Era alguém separado por Deus. Deus criou Sansão para que, através dele, o povo de Israel fosse liberto dos 40 anos de escravidão que os filisteus estavam fazendo sobre Israel. Por que Sansão nasce com uma força descomunal? Porque Sansão foi feito para destruir o domínio dos filisteus sobre o povo de Israel. Só que o que acontece é que Sansão, no meio do caminho, ele vai quebrando os princípios. A gente tem mania de achar que o único erro de Sansão foi ele ter revelado o segredo para Dalila e por causa disso ele perdeu a força. Não. Sansão teve muitos erros. Sansão aqui, especificamente, ele vai provocar um casamento com uma mulher que era filisteia. O próprio pai alerta dizendo que ela não tinha aliança com Deus. Sansão vai tocar em carne morta. Sansão vai tomar bebida forte. Sansão vai se envolver com uma prostituta. Ele vai quebrar uma série de princípios. Aqui você vai ver Sansão se encantando por uma mulher que é filisteia, e ele pede para que os pais abençoem o seu relacionamento a ponto de trazer essa mulher a ele. Só que o próprio pai orienta Sansão dizendo: por que você não pega uma mulher que seja israelita? Uma mulher que tenha aliança com Deus. Olha a expressão que os pais usam. Por que buscar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? A palavra incircunciso vem da palavra circuncisão, que era aquela marca na carne que todo recém-nascido tinha, que representava que tinha uma aliança com Deus. Então o pai de Sansão está dizendo que você vai procurar uma mulher para casar que não tem aliança com Deus. Só que Sansão quer ela porque ela é agradável aos seus olhos.
Sansão vai juntamente com seus pais em Tímina. No meio do caminho, próximo às vinhas de Tímina, vai aparecer um leão, vai atacar Sansão. Sansão vai receber uma força do Senhor. O Senhor vai se apossar dele e ele vai destruir um leão como se fosse destruir um cabrito. Sansão vai até a cidade daquela mulher. Ele está encantado pelaquela mulher. Ele provoca a situação do casamento. Quando então passa-se alguns dias, Sansão decide voltar pelo mesmo caminho que ele matou o leão. Ele quer saber como está o leão. Quando ele volta no caminho, ele vê o leão morto e ele vê também um enxame de abelhas e mel dentro do leão. Sem pensar duas vezes, Sansão pega o mel, come o mel e sai andando pelo meio do caminho. Talvez lendo de forma superficial você não está percebendo a quantidade de princípios que ele está quebrando. Se relacionar com uma mulher filisteia, não ouvir os pais, tocar em carne morta porque o leão estava morto. Ele pega o mel que tirou do leão, ele dá para os pais e não avisa para os pais o que havia acontecido. Depois ele volta, vai até a mulher, se casa com a mulher, tem um casamento. Dentro da festa do casamento ele vai criar um enigma, vai dar uma confusão terrível dentro desse casamento, que no final da história, um dos amigos de Sansão vai ficar com essa mulher dele que é filisteia. Isso só vai gerar desgraça para a vida dele. Esse casamento com essa mulher que é filisteu só vai trazer tragédia para a vida dele. Sansão vai ter muitos erros. Graças a Deus que no final da história ele se redime. Porque depois de errar tanto, contar o seu segredo para Dalila, perder a sua força, no final da história ele pede a Deus misericórdia. Deus atende a oração de Sansão e ele vai matar mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Alguns vão dizer que Sansão se suicidou, mas se Sansão tivesse cometido suicídio, ele não estaria na galeria dos heróis do Heróis da Fé em Hebreus capítulo de número 11, mostrando para nós que Sansão não perdeu a sua salvação. Ele foi lembrado como um bom exemplo. Ué, pastor, mas ele tirou a vida dos filisteus com a vida dele. Sim, ele cumpriu o propósito. Porque o propósito de Sansão era destruir o domínio dos filisteus. E quando morre, ele mata mais gente no dia da sua morte do que no dia da sua vida. Bom, vamos lá? Tem muitas aplicações aqui nesse texto. Já vai compartilhando para geral. Manda para todo mundo. Deus vai falar muito com a gente aqui hoje. Beleza? Isso que eu acabei de falar para vocês é um pequeno resumo desse texto, que está inserido no contexto do capítulo 14, a partir do verso 1. E existem algumas observações que são pertinentes para esse dia. A primeira está aqui, quando o próprio texto diz assim para a gente: e desceu Sansão em Tímina, e vendo uma das mulheres, 2 filisteus. Desceu Sansão em Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Ele só se apaixona por essa mulher porque ele está andando em território de filisteus. Se Sansão tivesse temor no seu coração, a cidade dos filisteus não seria uma opção para ele procurar uma mulher para casar.
não tem princípios enxerga o mundo como opção. Por que ele quer casar com uma mulher filisteia? Ou uma mulher dos filisteus? Porque perdeu o temor. E por ter perdido o temor, alguém do mundo para ele é uma opção. Quando você perde o temor, o mundo se torna uma opção para você. Quando você não tem princípios, alguém do mundo é legal para você. Quando você não tem temor, as coisas do mundo já não te incomodam mais. A falta de princípios faz você enxergar as coisas do mundo de forma natural. Não tem nada demais. É só uma pessoa. Mas uma pessoa que é incircuncisa. Uma pessoa que não tem aliança com Deus. Uma pessoa que não tem temor a Deus. E o problema é que quando você perde o temor, as opções do mundo se tornam válidas para você. Quem não tem princípios enxerga o mundo como opção. Só que guarda isso aqui. Rebeca não é encontrada na terra dos filisteus. Você não vai encontrar um Isaac na terra dos filisteus. Não adianta você dizer, eu vou pular um carnaval e no carnaval eu vou encontrar minha promessa. Não. Não adianta você dizer, eu vou sair no bloco e no bloco eu vou encontrar minha bênção. Não, você não vai encontrar bênção. Não tem bênção dentro de Gadara. Não tem bênção dentro da terra dos filisteus. Rebeca está debaixo de oração. Isaac está debaixo de promessa. O problema é que muitas das vezes você vai no mundo procurar bênçãos, quando na verdade Deus quer que você caminhe no caminho da obediência. Tanta gente que está preso em lugares de filisteus. Tanta gente que está preso em lugares que não tem promessa. Rebeca não é encontrada em terra dos filisteus. Como é que você quer encontrar uma bênção de Deus sobre a sua vida andando em boate, andando em balada? Como é que você quer encontrar alguém que seja bênção para você dentro de um local onde as pessoas vivem pelas suas próprias carnes, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios impulsos? Não, não, não. Se você é alguém que tem aliança com Deus, você não vai para a cidade dos filisteus procurar promessa. Se você é alguém que tem aliança com Deus, você não vai para a terra de filisteus para encontrar alguém que tem propósito. Entende isso ou não? Quem não tem princípios enxerga o mundo como opção. Olha o que o pai de Sansão vai dizer. Porém seu pai e sua mãe disseram. Então aqui está um conselho, né? Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura uma mulher entre as filhas de teus irmãos
dentre todo o meu povo, para que tu vá tomar por mulher 2 filisteus daqueles incircuncisos. Olha isso. O pai de Sansão está dizendo o seguinte: por que você não procura uma mulher que seja israelita? Vai procurar uma incircuncisa, alguém que não tem aliança com Deus. Só que a nenhum momento você vê Sansão concordando com os pais. Pelo contrário, olha a resposta de Sansão: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O pai dá um conselho: se casa com uma israelita e não uma filisteia. Mas Sansão está cego. Ele quer uma mulher que agrada os seus olhos. Porque o negócio é esse aqui. Filhos rebeldes não ouvem seus pais. Os pais aconselham, mas os filhos não ouvem. São filhos rebeldes que não aceitam submissão. São filhos rebeldes que não querem disciplina. São filhos rebeldes que não aceitam correção. Filhos rebeldes não ouvem seus pais. Eles não querem ouvir a direção que o pai tem para ele. Eles não querem saber o que o pai tem para eles. Eles não querem ficarem atentos àquilo que o pai tem a dizer. Não, filhos rebeldes não ouvem seus pais. Característica do rebelde é não ouvir. Filho rebelde quer viver pelas suas vontades, quer viver pelos seus desejos, quer viver pelas suas opiniões, tem que ser do seu jeito, tem que ser na sua hora, tem que ser da sua forma. E se não acontecer do seu jeito, ele faz raiva, ele faz biquinho, ele bate pé no chão, ele faz pirraça. É uma criança espiritual, que é um filho rebelde, que não ouve os pais. Os pais aconselham, orientam, disciplinam, exortam, ensinam. E mesmo assim, o filho procura andar no caminho errado. Porque são filhos rebeldes, que não aceitam ouvir os pais. Sansão não ouve os seus pais, porque é rebelde. Está na natureza dele. E às vezes a gente quer insistir com pessoas que têm natureza de rebelião. E a gente insiste tanto que pensa até que o problema está na gente, quando na verdade o problema está naquele que nunca guardou os princípios nem o temor no coração. Filhos rebeldes não ouvem seus pais. Aí o que vai acontecer na história? O que vai acontecer, meu amigo, é isso aqui, ó. O que acontece é isso aqui: porque ela agrada os meus olhos. Então Sansão
não escuta seus pais, porque a mulher agrada os seus olhos. Cuidado com decisões geradas pelo seu desejo. Nem tudo que você deseja é de Deus. Nem tudo que você quer é da vontade de Deus. Nem tudo que seus olhos cobiçam é o que Deus tem para você. Às vezes você está cego querendo uma coisa, batendo cabeça na parede, dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus está dizendo para você, cuidado com aquilo que você deseja. A sua vontade é perigosa. O homem, ele é atraído, levado, derrubado pela sua própria cobiça. Cuidado com aquilo que você deseja, porque os desejos podem te levar à destruição. Cuidado com o seu coração. Coração do homem enganoso. Nem tudo que você quer é o que Deus tem. Nem tudo que você deseja é vontade de Deus. Decisões geradas pelo desejo são muito perigosas. Há caminho para o homem que parece perfeito, mas o seu final é de morte. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com os caminhos, com as pessoas que você quer andar, com os lugares que você pisa, os ambientes que você tem entrado. Cuidado. Às vezes teu coração está inclinado tanto por uma coisa, você quer, você está insistindo, não está ouvindo seu pai, não está ouvindo sua mãe, é seu desejo, você é dono do seu próprio nariz, você não quer ouvir ninguém, você não quer escutar ninguém, mas é um desejo que está te corroendo e vai te levar para o inferno.
É um desejo que está te consumindo e está te impulsionando para a desgraça. Nem tudo que você deseja é de Deus. Mas Sansão tá iludido. Ela agrada aos olhos de Sansão. Sansão está gostando do que está vendo. Sansão está encantado com aquilo que está vendo. E o texto vai dizer, olha que interessante essa frase: mas seu pai, sua mãe, não sabiam que isso vinha do Senhor. Seu pai, sua mãe, não sabiam que isso vinha do Senhor. Isso que? O desejo de querer se casar com uma das filisteias, ou com uma dos filisteus. Isso aqui é interessante. Isso aqui vai ser resposta para algum pai. Nem todo erro do filho é culpa dos pais. Pare de ficar se responsabilizando com os erros dos seus filhos. Você criou, ensinou os princípios, mostrou os valores da palavra. O filho cresceu e decidiu o seu próprio caminho. Nem todo erro dos filhos são culpa dos pais. É verdade que às vezes existem pais que acabam colaborando com o erro dos filhos, principalmente quando passam a mão em cima da cabeça. Mas esse não é o contexto. Você não vê os pais de Sansão apoiando os erros de Sansão. A nenhum momento o pai e a mãe concordam com o casamento de Sansão com uma mulher filisteu. Não. Nem todo o erro do filho é culpa dos pais. Para de ficar se sentindo culpado porque você viu o seu filho escolher outros caminhos. Para de ficar se sentindo culpado porque você viu os seus filhos escolhendo caminhos do mundo. E você de repente está preocupado dizendo: eu ensinei na palavra, ele se desviou. Eu ensinei a verdade, ele escolheu a mentira. Eu ensinei valores, ele procurou outro caminho. Aí você se questiona dizendo: onde é que foi que eu errei? Na verdade, você colocou o princípio certo. Mas o filho teve as suas escolhas e escolheu o mundo. Porque nem todo erro do filho é culpa dos pais. E o que a gente precisa entender é isso aqui.
Às vezes, Deus permite o filho errar no caminho. Não tem a ver com você. Tem a ver com o tratamento de Deus. Às vezes é necessário algumas pessoas se perderem para poder se encontrar. Às vezes é necessário a casa quebrar para que haja um encontro real. Não, Deus não perdeu o controle da vida de Sansão. E tanto não perdeu o controle que a própria Bíblia se explica, porque Bíblia explica com Bíblia. Bíblia se explica com a própria Bíblia. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. O pai e a mãe não sabia que isso vinha do Senhor. Ensinaram o garoto no princípio e o garoto cresce, Sansão cresce e escolhe o caminho do pecado. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle quando o filho se levanta. Deus está no controle quando o filho cai. E às vezes é o próprio Deus que permite o filho errar no caminho, para que lá na frente ele encontre de volta aquilo que ele perdeu, para que lá na frente ele se reencontre com Deus. Porque Sansão não perdeu a salvação e não terminou o seu ministério na tragédia, na desgraça. Não. Sansão se redimiu no final. Deus deu uma oportunidade, uma última oportunidade para ele. Então às vezes Deus permite errar, para que haja reconciliação lá na frente. Quem está recebendo vai dando glória a Deus aí, hein? Vai dando glória que eu vou soltando as revelações aqui. Vamos lá. Desceu, pois, Sansão e com seu pai e sua mãe em Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de um leão lhe saiu ao encontro. Olha isso. Chegando nas vinhas de Tímina, vai aparecer um filhote de leão e vai atacar Sansão. O diabo não avisa quando vai atacar. O diabo não quer saber se você está preparado para esse ataque. Ele simplesmente vem e ataca. Mas a questão é: eu estou preparado para enfrentar o gigante, o leão, as adversidades que possam aparecer no meio do caminho? O diabo não vai chegar diante de você dizendo: olha, te prepara porque eu vou te atacar. Eu tenho uma situação preparada contra você. Não. Ele simplesmente se levanta e ataca. Você precisa estar pronto para isso. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Não é isso que diz Colossenses? Se a trombeta toca e eu não estou pronto, eu entro numa guerra sem policiamento. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto para isso. O diabo não avisa quando vai atacar. Ele não chega
estourando fogos, te avisando, tô chegando. Não. Sansão andando no caminho, indo em direção ao pecado, vem o inimigo atacar Sansão. O leão não vem para conversar com Sansão. O leão não vem para bater papo com Sansão. O leão vem para matar o Sansão. Eu preciso estar pronto para as batalhas. Preciso me revestir da armadura de Deus. Porque a qualquer momento vai aparecer guerras que aparentemente serão mais fortes do que eu. E só o Senhor vai me ajudar a vencer essas batalhas. O diabo não avisa quando ele ataca. Aqui é o segredo. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele. Isso aqui é tremendo, gente. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito do Senhor se apossou. Entendeu ou não? Tem lutas
que nós não morremos, porque o Espírito do Senhor nos fortalece. Não é Sansão que está vencendo o confronto com o leão, porque pela lógica, o leão ele é muito mais forte que Sansão. A lógica é que a força de um animal como o leão vença Sansão. A luta é mais forte que Sansão. Só que o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos morrido. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos perdido essa guerra. Se não fosse Deus, nós perdíamos essa batalha. Tem lutas que não morremos, porque Deus nos fortalece. Não é Sansão que é forte, não é Sansão que tem uma força descomunal, não é Sansão, não tem a ver com Sansão, tem a ver com o que Deus faz em Sansão. Não é simplesmente a força que ele tem, porque a força que ele tem não é uma força natural, é a força que Deus coloca sobre ele. Tem lutas que nós só aguentamos porque é Deus que nos fortalece. Tem batalhas que nós não morremos porque o Senhor está conosco. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Quem está recebendo essa palavra, me deixa sozinho aqui não, hein? Vamos lá. Isso aqui é forte, hein? E desceu e falou aquela mulher. Então o que acontece é, Sansão mata o leão como se fosse um cabrito, sem ter nada na mão, não conta para o pai nem a mãe e vai até a mulher. Desce, conversa com a mulher. Olha o texto diz: e falou aquela mulher, agradável aos olhos de Sansão. E falou aquela mulher, agradável aos olhos de Sansão. Uma mulher que agradou os olhos de Sansão. Não converse com aquilo que pode te destruir. Seus olhos já estão encantados,
Você sabe que isso pode te derrubar. Você sabe que isso pode te levar à queda. Você sabe que isso pode te matar. Então pare de conversar com aquilo que pode te destruir. Pare de criar diálogo com o pecado. Pare de construir relacionamentos com aquilo que te mata. De tanto você conversar com aquilo que não te edifica, você está morrendo. Não converse com aquilo que te destrói. Não alimente a sua alma com conversas que são tóxicas. Não alimente o seu espírito com relacionamentos que estão te matando. Pare de conversar com aquilo que te destrói. Pare de conversar com aquilo que pode te matar. Não tem comunicação, não tem conversa. Sansão está conversando com aquilo que agrada os olhos dele. Você precisa conhecer seus limites, conhecer suas fraquezas, conhecer seus impulsos. Existem alguns diálogos que sempre estão te afundando, te tirando, te levando para longe de Deus. Se afasta deles. Não converse, não alimente, não agregue, não traga para a tua vida coisas que não edificam. Tá achando que já acabou? Acabou não, filho. E desceu, falou aquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. Você acha que tá ruim? Pior vai vir agora. Porque o versículo 8 diz o seguinte: depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. Isso aqui é um problema sério, porque Sansão, ele vai voltar pelo mesmo caminho que um dia ele se encontrou com um leão nele e tentou matar ele. Ele quer voltar nesse mesmo caminho que um dia ele lutou com um leão. Ele volta, porque ele está curioso para saber como está o leão. Ele vê o leão morto, encontra mel no leão. Ele volta pelo caminho que um dia tentou matá-lo.
Isso aqui é para você tirar print e não esquecer nunca mais na sua vida. Salva isso, tira print. Me marca depois, que eu vou compartilhar todo mundo. Não esquece disso aqui nunca mais. Não volte para o caminho que tentou te matar. Não, você não está entendendo. Você venceu leões lá atrás. O caminho quase te matou. Você vai voltar para lá. Você custou sair daquele relacionamento. Ele queria te destruir. Você ficou acabado emocionalmente. Demorou se recompor para você voltar para o mesmo caminho que tentou te matar. Você demorou tanto tempo para se levantar. Você passou por tantas crises. Foi tão difícil. Foi difícil abandonar. Depois de muita luta, depois de muita guerra, você conseguiu vencer. E você vai voltar pelo caminho que um dia tentou te matar. Você viveu 15 anos bebendo. Bebida para você era de manhã, de tarde, de noite. E você vai voltar a sentar em rodas que vão te lembrar do caminho. Não, você não está entendendo o que Deus fez na sua vida. Você não está entendendo de onde Deus te arrancou. Você não está valorizando o caminho que Deus fez, o lugar que Deus transformou. Não volte para lá. 15 anos de cocaína, é isso? 15 anos. E você vai voltar a caminhar pelos mesmos becos que você cheirava? A andar com as mesmas amizades que você cheirava? Para quê? Para morrer? Para se destruir? Você era um prostituto. Era casado, mas vivia com um monte de amante. Tinha uma vida na prostituição. E agora vai voltar para o caminho que custou sair. Jesus te libertou. Então não fique alimentando conversas no WhatsApp, conversas no Instagram, conversa em Facebook. Não faça isso. Você quase quebrou profissionalmente porque você fechou sociedade com alguém que não tinha caráter. Você vai fechar de novo. Perdeu tanto dinheiro. Teu coração ficou abalado. Você passou por uma traição muito grande. Você vai voltar para esse caminho. Te traíram, te enganaram. Brincaram com as suas emoções. Você vai voltar para esse caminho. Você custou sair de lá. Você estava preso em uma depressão. Você estava preso em ansiedade. Você teve crises dentro do teu quarto. Ninguém te viu, mas Deus estava lá. Deus viu o quanto foi difícil você sair. As lágrimas que você derramou, as guerras que você enfrentou. O posicionamento radical que você teve que tomar para conseguir sobreviver. E agora você vai voltar para esse caminho que Deus te tirou com a mão poderosa dele. Não volta pelo caminho que tentou te matar. Não volta pelo caminho. Não passa mais lá. Não quero saber como está o leão. Não quero saber se morreu. Eu não volto pelo caminho que Deus me tirou um dia. Você está entendendo ou não? O problema é que a gente fica visitando os lugares que tentaram nos matar. Para de ficar visitando esses lugares. Para de ficar visitando esses ambientes. Para de ficar o tempo todo visitando. Não visita, não vai. Jesus te transformou, mudou sua vida, mudou seu caminho, mudou sua rotina, mudou seu endereço, mudou suas amizades, mudou o relacionamento, mudou tanta coisa.
não volte para o caminho que tentou te matar. É simples, mas é profundo. Porque o problema dele voltar para esse caminho é que vai acontecer isso aqui, ó. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. O que tem dentro do leão? O que tem dentro do leão, gente? Fala pra mim. O que tem dentro do leão? O pecado é doce, mas o resultado é amargo. O que tem dentro do leão é mel, mas o resultado desse mel é amargo. O pecado parece bom, é agradável aos olhos, porque o pecado é doce, mas o resultado dele te destrói. Alguém vai pregar para mim e vai dizer: Sansão caiu quando confessou o segredo dele para Dalila. O segredo dele para Dalila foi o ápice da queda de Sansão. Mas ele não errou só quando falou do segredo. Ele errou quando perdeu o temor. Ele errou quando tocou em carne morta. Ele errou quando deixou os olhos dominarem ele. Ele errou quando o pecado doce levou ele para um resultado amargo. Cuidado com o pecado. A proposta é boa, te oferece muita coisa, mas o resultado é amargo. Parece bom, mas te frustra. Parece bom, mas te destrói. Parece bom, mas vai te matar. As consequências são terríveis. É muito doce esse pecado. É muito legal esse pecado, é doce. Parece ser muito bom. Mas no final da história, as consequências te levam à destruição. Nem tudo que é doce aos seus olhos, ou doce ao seu paladar, você deve consumir. Às vezes Deus até permite o amargo para que lá na frente venha se tornar doce. E é melhor o amargo com Deus do que o doce com o diabo.
O diabo vai te oferecer um momento para destruir o propósito. Deus te guarda no momento, mas para te levar ao propósito. O pecado é doce, a proposta é boa, vai satisfazer teu coração, vai ser legal pra caramba, mas na verdade vai destruir você. Porque o pecado é doce, mas o resultado é amargo. Você entendeu isso aqui ou não? Um nazireu não toca em coisa morta. Então não toque naquilo que Deus te proibiu. Deus tem um chamado com você. Nem tudo que todo mundo faz você vai fazer. Fulano faz, mas você não faz. Fulano pode, mas você não pode. Deus te proibiu. Deus tem uma chamada específica com você. Você é um nazireu de Deus. Foi separado por um propósito. Então não toca naquilo que Deus te proibiu. Se afasta. Não permaneça em lugares, em ambientes, em relacionamentos que Deus não quer que você esteja. Cada um de nós temos um cuidado diferente por Deus. Nem tudo que você vai usar, Deus vai me permitir usar. Porque o Espírito Santo nos incomoda individualmente. E quanto mais se é dado, mais será cobrado. Não toque naquilo que Deus te proibiu. Você foi resgatado de lá, foi transformado de lá. Deus não quer que você fique criando situações com aquilo que Ele já te deu ordem para você não se aproximar. Não toque naquilo que Deus te proibiu.
Não toque. E para fechar, para finalizar essa live, o que vai acontecer? Tomou nas suas mãos e foi-se andando comendo dele, e fosse seu pai e sua mãe, deu-lhe dele e comeram. Olha isso aqui. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Preste atenção aqui. Sansão pega o mel do leão e não conta nem para o pai nem para a mãe. Sansão sabe que aquilo que ele fez é errado. Porque ele é um nazireu de Deus, ele não podia tocar em coisa morta. Então ele faz o que é errado, dá para o pai comer, mas não conta para o pai a procedência. Por quê? Porque Sansão não se arrependeu de ter pego o mel do leão morto. Sansão sabe que é errado, não conta para o pai, porque Sansão não está arrependido. Sansão esconde o pecado. Se ele tivesse arrependido, ele tinha confessado para o pai o pecado, mas ele não confessa, porque não tem arrependimento. E como não tem arrependimento, ele esconde. Quem não se arrepende, não confessa. Por que Sansão não confessa o pecado dele? Porque Sansão não está arrependido. Quem não se arrepende, esconde. Quem não se arrepende, omite. Quem não se arrepende, mente. Quem não se arrepende não alcança libertação. A libertação ela vem pela confissão. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. Sansão não se arrepende daquilo que faz. Como não se arrepende, não confessa. Por isso que tem pessoas que não confessam. Por isso que tem pessoas que não procuram Jesus. Por isso que tem pessoas que se afastam e não querem saber da opinião de ninguém, porque não estão arrependidas, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem confissão. Se não tem confissão,
não tem uma mudança genuína. É por isso que tem um monte de gente que não se arrepende e fica escondendo o pecado. Não se arrepende e fica dando justificativa. Não se arrepende e fica o tempo todo omitindo. Porque quem não arrepende, não confessa. Bíblia, papel e caneta. Quem ficou comigo aqui até o final, dá um glória aí. Dá um aleluia. Você que recebeu essa palavra, tá até o final, olha. Você precisa compartilhar essa live. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho aqui. Você ficou até o final dessa live. Você tem que compartilhar com alguém que precisa ouvir a voz de Deus, tá bom? Então, se você tá comigo, ficou desde o início, sem perder nada, compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Tem tanta coisa que não presta na internet, tanto conteúdo que não acrescenta em nada, e aqui sempre tem uma palavra que vai edificar a sua vida, tá bom? Nós iremos voltar agora só em março, tá certo? Domingo que vem não vai ter Bíblia, papel e caneta, mas nos próximos nós faremos para continuar com a nossa temporada do nosso querido Bíblia, papel e caneta, que é melhor do que qualquer temporada da Netflix. Quem concorda comigo, dá um glória aí, que essa palavra vai continuar edificando muitíssimo a sua vida. Beleza, pessoal? Então é isso. Deus abençoe sua vida. Você que está assistindo agora do YouTube, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo no canal, você pode voltar todos os dias, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Sempre vai ter uma palavra para sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fica na paz. Boa semana para todos.